que é um livro milenar, e lá no Evangelho de Mateus, não foi comigo, foi com vocês? Então, seguimos. Jesus nos deu uma missão. Quando a gente se entende como cristão e a gente se declara cristão, não pode ser só da boca para fora. Existe um propósito e uma missão para que a gente possa cumprir aqui na Terra. Afinal, nós estamos aqui para isso. Para a gente entender essa missão, a gente tem que começar numa questão atual, mundo de regeneração, que a gente sabe que está logo ali e que para alguns de outras crenças é visto como o fim do mundo. Mas para o espírita, não. Não é o fim do mundo. É uma passagem de era, de um mundo de provas e expiações, começando um mundo de regeneração. Então termina, entre aspas, um mundo e começa, entre aspas, um outro mundo, mas não um mundo físico, um mundo moral, que se encerra numa etapa e começa na outra, que é o de transição entre provas e expiações, regeneração. E aí, ao longo da história, o homem já determinou o fim do mundo muitas vezes. Eu me lembro que desde que eu sou criança, eu escuto falar que o mundo vai acabar, né? Primeiro se falava em 1999, na virada para o ano 2000, que o mundo não vai passar do ano 2000. Passou o ano 2000, o mundo não acabou, nós aqui estamos, né? Depois falou-se de 2012, né? 21 de dezembro de 2012, 21 de 12 de 2012. Né? Existia um jogo de números ali, que os maias haviam dito que haveria ali um grande cataclisma e que o mundo iria acabar. Chegou 2021, 2012, perdão, e o mundo não acabou. Aí os espíritas falaram em 2019, porque tinha uma data em que o Chico Xavier supostamente teria falado, mas o Chico nunca falou, tá? Supostamente o Chico Xavier teria falado em 2019, e o mundo também passou 2019, nós estamos em 2024 e o mundo não acabou. Agora fala-se 2057. Os espíritas mais aí aflorados na internet adoram dizer que o mundo vai acontecer uma virada no ano de 2057. Tem até um famoso palestrante aí, bem famoso, que adora dizer que o mundo vai acabar, vai começar uma nova transição, que o ano certo é 2057. Não sei se vocês já ouviram falar isso por aí na internet, mas nós vamos conversar a esse respeito para entender um pouco da nossa missão aqui na Terra como cristão. E eu vou usar como teoria, como base de estudo, primeiro, o nosso livro dos médiuns. Anota aí com a sua canetinha para você poder estudar. O livro dos médiuns, nós vamos pegar o capítulo 24, o item 267, no 8º parágrafo. Tá bom? Capítulo 24, item 267, 8º parágrafo. Para a gente entender esse negócio de data, 2000 e tanto, 1900. Então vamos lá. Kardec fala a respeito das datas. Eu vou virar aqui para o lado que eu vou ler, tá bom? Peço licenças a vocês. Então tá aqui, ó. Os espíritos levianos são ainda conhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras, quando esse conhecimento for útil. Olha agora. Mas jamais precisam datas. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Então, nós estamos estudando aqui no livro dos médiuns que não existe como afirmar uma data. E quem insiste em afirmar uma data está espalhando mistificação. Então, mesmo que seja uma pessoa mega conhecida no movimento espírita, está espalhando mistificação, tá bom? Então, cuidado com data, pessoal. Primeira coisa, data não existe. Mas que vai haver uma transição? Vai. Isso é fato. E eu posso afirmar isso porque se nós estudarmos na Gênesis, no capítulo 18, a gente vai entender que sim, nós estamos vivendo um período de transição. Pois o capítulo 18, o título dele já traz para a gente. São chegados os tempos. Que tempo? O tempo de mudança. Nós estamos, então, vivendo os tempos de mudança. Ó, primeira frase, mudamos o estudo. Vamos para Gênesis, capítulo 18. É a primeira frase do capítulo 18. São chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar
para a regeneração da humanidade. Então, olha o que os Espíritos vêm nos dizer, que chegou os tempos. Nós vamos mudar de fase, nós vamos sair de prova de expiação para entrar na regeneração. Chegou o tempo. Mas que grandes acontecimentos vão acontecer que a gente vai entender que estamos mudando de fase. Ok, aí você fala assim, mas qual grande acontecimento é esse? O que será que vai acontecer para a gente entender que agora nós vamos partir para a regeneração? E aí nós vamos lá para a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quando Jesus conversa com os fariseus perguntam para Jesus quais sinais nós poderíamos ter da chegada dos tempos. E aí Jesus dá 7 sinais. Desses 7, nós vamos estudar 6, vamos entender que o 7º é a nossa missão na Terra. É a nossa missão como cristão, que é o grande bate-papo da nossa noite. A reflexão é entender por que sou cristão, o que estou fazendo aqui. Então, o primeiro sinal que Jesus dá, que nós estamos, quando chegariam os tempos de mudar de fase, o primeiro sinal é, haverá falsos cristos. Será que nós estamos vendo falsos cristos por aí ou não? Vamos prestar atenção na sociedade, na televisão, na rede social, nas pessoas que estão ao nosso redor. Haverá falsos cristos. Eu consigo identificar um monte, e para mim não é difícil entender que sim, tem um monte de falsos cristos por aí. Primeiro sinal que Jesus deu, cumprido, verificado. Está acontecendo. Segundo sinal que Jesus nos deu, haverá guerras e rumores de guerras. Está tendo guerra por aí ou não? Tá. Guerras de várias as proporções. Desde as guerras maiores, que são as guerras entre nações, guerras bélicas, até guerras menores, guerras do dia a dia, guerra de facções, guerra de um grupo contra o outro, guerra de um lado da sociedade contra o outro lado da sociedade. Porque nós vivemos num país hoje que é dividido ao meio. Tem uma parte que está para um lado, tem uma parte que está para o outro. Isso se tornou uma guerra, é difícil viver, é difícil você falar alguma coisa. Eu que lido com rede social, é difícil postar qualquer tema, porque qualquer tema que eu posto, metade ataca e metade defende. O outro tema, essa metade ataca, essa metade defende. É uma guerra danada. Haverá guerras e rumores de guerras. Guerras internas, as nossas guerras pessoais contra o orgulho, contra o egoísmo. Nós vivemos em guerra constantemente contra nós mesmos. Então, tem guerra de todas as proporções acontecendo por aí, que nos deixa claro quando Jesus vem nos dar o segundo indício de que haveria chegado os tempos. Haverá guerras e rumores de guerras. O terceiro item que Jesus nos alerta é: haverá cataclismos. Nós estamos vendo aí também, com muita frequência, cada vez mais a natureza se revoltando contra o homem. É tsunami, são terremotos, são tornados, etc. Mas Kardec depois vem dizer também que não são apenas cataclismas naturais. Kardec nos afirma que são cataclismas sociais, cataclismas morais. Né? E eu repito, assim como no item anterior, a gente vê hoje uma sociedade dividida, uma sociedade rachada, com um cataclisma moral danado. Então, o item 3, que Jesus nos alerta, também é um fato. Nós também estamos vendo por aí. Olha, dos 7 itens que Jesus vai nos alertar, os 3 primeiros a gente já consegue identificar. Realmente, parece que nós estamos vivendo uma era de transição. Não tenho certeza, mas parece. Vamos ver o 4º item, que Jesus fala assim, ó: aquele que falar em meu nome será perseguido. Isso, para mim, é extremamente claro. Nós estamos vendo aí com muita frequência pessoas que defendem o Evangelho de Jesus, que defendem o nome do Cristo, serem atacadas. O próprio Chico Xavier foi atacado a vida inteira, porque defendeu o Evangelho. Não só os espíritas, vamos colocar padres, né? O padre Júlio, lá em São Paulo, faz um trabalho maravilhoso com as pessoas de rua, ideologia à parte. Ele é atacado constantemente, porque ele
faz um trabalho em nome do evangelho. Entre todas as denominações, aqueles que se propõem a falar do Cristo são atacados. Nós mesmos, tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo conosco, vai numa festinha, vai num churrasco, o pessoal está falando ali de festa, de música, de bebida, aí você fala assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre Jesus. Aí você solta o assunto de Jesus no meio da roda. Vê o que vai acontecer. As pessoas começam a te atacar, falo por mim. Né? As pessoas me atacam sem me comparar com ninguém, pelo amor de Deus, eu sou um exemplo, tá bom? As pessoas me atacam diariamente na minha rede social, simplesmente porque eu resolvi falar de Jesus. Porque eu resolvi usar a minha rede social para divulgar o evangelho. Eu recebo direct todos os dias, sem exagero, me xingando, me chamando de anticristo, me chamando de demônio, me chamando de blasfemo, dizendo que eu mereço ir para o inferno, e etc, etc. Né? Simplesmente porque eu resolvi falar do evangelho. Então, item 4, aquele que falar em meu nome será perseguido. Poxa, dos 7 itens, os 4 primeiros, não furou um até agora. Item 5, haverá falsos médiuns. Eu peço a você que fique até o final dessa live, porque ao final nós vamos entender a nossa missão como cristão. Eu só preciso contextualizar tudo. Item 5, haverá falsos médiuns. Aqui não precisa nem se esforçar muito. Falsos médiuns hoje em dia é o que mais tem. Na rede social, então, tá cheio de gente se oferecendo para falar com o seu papai, com a sua mamãe falecida, que ele traz uma cartinha do seu papai na hora. Só pagar R$300 que ele faz a cartinha do seu pai, da sua mãe, e entrega para você. Cheio de falsos médiuns. Tem, inclusive, médiums aqui na rede social que se propõem a psicografar a carta do seu cachorrinho. Tá bom? Eu já vi alguns, no plural. Tá bom? Trago a carta do seu cachorrinho dizendo se ele está bem ou se ele está mal. Então, cuidado, pessoal. Falsos médiuns estão por aí o tempo todo. E nós temos uma responsabilidade muito grande quanto a esse assunto, não só perante os falsos médiuns, mas também perante os bons médiuns. Porque nós criamos a equivocada mania de endeusar médiums. Aquela pessoa que, de fato, é um médium autêntico, a pessoa ela tem realmente a sensibilidade mediúnica aflorada, ela faz um trabalho bacana e as pessoas passam a endeusar aquela pessoa como se ela fosse alguém fora de série. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. A fulana, então, tem uma fulana aí na internet que hoje em dia ela é endeusada pelas pessoas. Ela está virando quase um novo Chico Xavier. De tanto que as pessoas colocam ela no pedestal. E nós não deveríamos nos comportar assim. Pois o médium não é ninguém especial. Não é um ser com poderes sobrenaturais, pelo contrário. Quem é o médium? O médium é um espírito devedor do passado, que agora veio com seu perispírito expandido, para que através do seu perispírito expandido, a sua glândula pineal um pouco mais aberta, que ele possa interagir com os espíritos no intuito de resgatar os débitos do passado, de auxiliar os irmãos sofredores, seja sofredores encarnados ou seja sofredores desencarnados. E auxiliando esses sofredores, ele se quita com a lei. Isso é o médium. Ou seja, o médium não é ninguém especial, não é uma pessoa acima da lei, a não ser médiums missionários, que aí é outra coisa. Mas médiums missionários, de verdade, gente, eu só conheci um, chama-se Francisco Cândido Xavier. O único médium missionário que eu conheci até hoje. Você vai dizer para mim, Gustavo, mas e o Divaldo? Gustavo, mas e o fulano? Olha, o próprio Divaldo fala isso, tá bom, gente? O próprio Divaldo fala que o Chico é a referência dele. Que o Chico está na frente e depois vem ele. O próprio Divaldo fala isso. E olha que eu sou fãzaço do Divaldo. Tá? Mas muito fã do Divaldo. Defendo o Divaldo com unhas e dentes. Então, vamos entender que médium não é para ser endeusado. Tá bom, pessoal? É para ter respeito, mas não para endeusar. Então, item 5 que Jesus nos alerta, haverá falsos médiums. Estamos vendo por aí muitos falsos médiums. Estamos chegando no final. O item 6, Jesus fala assim: o mal se elevará a tal ponto que o bem ficará acanhado. Estamos vendo muito isso por aí, ou não. Basta você pegar a sua televisão, ligar a sua televisão em qualquer telejornal, que você só vai ver notícias trágicas. Se for um programa policial, então, ali por volta das 5, 6 horas da tarde,
Meu Deus, você não dorme à noite. Porque só fala de tragédia, de morte, de bandido, de ladroagem, de perseguição, disso, daquilo. É notícia ruim para todo lado. E a gente sabe que saindo na rua aí, a gente vê que o mal está se avolumando. Isso não é porque o mal vai vencer, de maneira alguma. Mas, de fato, o mal está se avolumando de tal maneira que às vezes a gente tem até vergonha de falar uma coisa positiva. Que aqueles que o mal se acanhará. Então, dos 7 itens que nós estamos estudando, chegando no 7º já, os 6 primeiros, todos estão acontecendo. Então, lá na Gênesis, quando os Espíritos nos falam que sim, são chegados os tempos e grandes coisas acontecerão, nós vamos para a Bíblia, Jesus diz quais são essas coisas, nós já vimos as 6. Então, de fato, nós estamos vivendo o tempo de transição planetária, isso não é chute, isso é um fato. Basta analisar o que Jesus nos diz com o que está acontecendo aí na sociedade. A gente só não pode afirmar data e quando, porque isso depende de nós, do quanto a gente se esforça para moralmente cumprir a tarefa número 7. Porque o item número 7 é o que fecha a lição. No item 7, Jesus fala assim: quando o meu evangelho estiver se espalhado pela terra, então haverá chegado o dia. Então, quando que vai acontecer a chegada do mundo de regeneração? Quando? Que os fariseus perguntaram para Jesus, que Kardec traz na Gênese. Jesus disse: quando o meu evangelho estiver se espalhado pela terra, então haverá chegado o dia. E aí vamos para o final. De quem é a função, a obrigação de espalhar o evangelho pela terra? De quem é essa função? Nossa, minha, de vocês, de nós todos. Ou nós vamos esperar o Cristo voltar na terra para que ele faça esse serviço? Não. Primeiro que não tem indício que o Cristo vai voltar. Segundo que ele já veio, trouxe a lição, agora cabe a nós espalharmos o evangelho pela terra. É para isso que a gente é cristão. Quando eu pergunto lá no começo, qual a missão do cristão? Espalhar o evangelho pela terra. Nada além disso. Porque há muitos pontos da terra que o evangelho não é nem conhecido, acredite se quiser. Nós vivemos num país onde o evangelho é bem difundido. Seja em qual crença for, seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja entre os evangélicos. Mas, de forma geral, o evangelho, cada um com a sua crença, com os seus detalhes, tudo bem, mas o evangelho, de maneira geral, ele tem uma boa penetração no Brasil. O Brasil se fez um país cristão. Mas há muitos lugares do mundo que nem se conhece o evangelho. Então não dá para entrar em mundo de regeneração enquanto isso não acontecer. E essa missão cabe a nós, cristãos de qualquer crença, espalhar o evangelho pela terra. Começando por nós mesmos, nos evangelizando, segundo a nossa casa, depois a sociedade que está ao nosso redor. E assim a gente aumenta o nosso leque para onde a gente propaga o evangelho. Mas a cereja do bolo se completa no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livrinho pequenininho, assim, ó. Um livrinho para ler no final de semana. Se você pegar um final de semana e você estiver animado, você lê ele no final de semana. Você começa na sexta e termina no domingo, porque ele é pequenininho, ó. Se você não leu esse livro ainda, leia. Porque a cereja do bolo vem agora. Quando a gente lê lá o título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente faz uma análise desse título. Bom, se o Brasil é o coração do mundo, pensando em anatomia, tá bom? Pensando em anatomia, me ajudem agora. Se você quiser abrir o seu microfone, não tem problema, eu vou até gostar. Se o Brasil é o coração do mundo, o resto do mundo é o quê? É o corpo. Aí, colega! Se o Brasil é o coração do mundo, então o mundo é o corpo. Ótimo. Primeiro entendimento. Ok. Qual a função do coração? Levar oxigênio extremamente rico em nutrientes para o resto do corpo.
Oh, esse camarada é bom, hein? Gostei. É isso. A função do coração é se abastecer, é reabastecer o sangue de oxigênio, rico em nutrientes e oxigênio, para espalhar pelo corpo. Ótimo. Então, dentro do coração, nós temos sangue. Se o Brasil é o coração do mundo, quem que está dentro do coração? Nós. Nós estamos dentro do Brasil. Nós estamos dentro do coração. Para quê? Para nós sermos reabastecidos de energia e nos espalharmos pelo corpo, e nos espalharmos pelo mundo. Nós somos o sangue que está no coração. Nós estamos aqui nesse país, não é por acaso. Nós poderíamos termos nascido na França, na Alemanha, na Holanda, na Zâmbia, nos Estados Unidos, na Etiópia. Não, nós nascemos no Brasil. E viemos aqui e nos tornamos cristãos. E aprendemos o evangelho. À toa? Não. Existe uma missão. A missão é nos prepararmos para que a gente possa espalhar o evangelho pelo mundo. Isso será feito, meus amigos, nas próximas encarnações. Essa encarnação não é tarefa. Essa encarnação é escola. Essa encarnação que nós estamos vivendo hoje é tempo de aprender, para que nas próximas encarnações nós não iremos mais encarnar no Brasil, coleguinhas. Sinto em dizer para vocês, as nossas próximas encarnações não serão aqui no Brasil. Nós vamos encarnar em outros países. Nós vamos encarnar longe daqui, em condições adversas, onde ninguém conhece o Evangelho. Se ninguém conhece o Evangelho, alguém que conhece o Evangelho precisa nascer lá e espalhar o Evangelho lá. Então, as nossas próximas encarnações serão em locais onde as pessoas não conhecem o Evangelho, e a nossa missão vai ser espalhar o Evangelho pela terra. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós podemos nascer, inclusive, olha só, líder do Talibã. Você já pensou? Nós, cristãos, que defendemos a paz, que defendemos Jesus, o Evangelho, eu vou nascer talibã? Mas isso não é um retrocesso em termos de pensamento cristão? E o Kardec falou que a gente não retrocede? Não. E eu te explico por quê. Betânia, eu vou te dar uma oportunidade já já, aguenta aí. Você vai ver que você pode. E eu vou te explicar como. Te dar situações. Então, por que a gente precisa nascer lá no Talibã? Porque lá eles não sabem perdoar. Lá eles só sabem se vingar, e se vingar, e se vingar. Alguém fez uma coisa que eles não gostam, o que eles fazem? Joga bomba. Não gostei. Joga bomba. Não gostei. Mata. Esse é o comportamento deles hoje. Então, precisa nascer alguém que tem o sentimento do perdão no coração, o evangelho estabelecido. Esse alguém precisa ser elevado a chefe do Talibã, vai ser líder do Talibã, e quando alguém fizer alguma coisa, os companheiros ali vão falar assim, vamos se vingar, vamos jogar uma bomba. E aí o líder vai dizer assim, e se a gente perdoasse ele ao invés de jogar uma bomba? Não, vamos deixar isso para lá. Porque se a gente fala, não leva em conta. Mas se o líder deles falar, eles levam em conta. E aí a paz começa a se espalhar pela terra. Até aqui no Brasil. Olha que legal da colega que perguntou agora há pouco. Nós podemos encarnar, na próxima encarnação, o líder máximo de uma igreja evangélica. Sermos pastores. Poxa, mas depois de ser espírita, você é pastor com problema, sem problema nenhum. Com certeza já temos pastores hoje que foram cristãos de outras crenças em outras vidas. Hoje são pastores. Podemos nós ser pastores, sermos pastores na próxima encarnação. Por quê? Porque se você, for lá na igreja evangélica hoje falar de reencarnação, eles mandam a gente embora. Eles brigam com a gente. Mas se o pastor falar não, mas se o pastor falar, gente, eu acho que esse negócio aí faz sentido, hein? No fundo, vamos pensar um pouco melhor nisso? Amolece o coração deles tudo na hora. Então, meus amigos, essa encarnação é para nós sermos sangue de um coração que vai espalhar o evangelho pela terra. Hoje nós estamos em processo de treinamento. Aproveite a sua encarnação para treinar ao máximo, para desenvolver o máximo do evangelho no seu senso moral e prático, para que nas próximas encarnações nós possamos nos espalhar pelo mundo, espalhando o evangelho
para que então a Terra viva um processo de regeneração. Essa é a sua missão como cristão. Essa é a sua tarefa de hoje. Eu espero que você possa compreender essa mensagem, que você possa colocá-la em prática, para que daqui para frente nós possamos nos fortalecer sempre no Evangelho, como propagadores da missão mundo afora. Exatamente. Isso se chama mundo de regeneração, né? Será o mundo de regeneração. Nós estamos nos capacitando para isso. Isso não é uma tarefa que cabe ao Cristo, isso é uma tarefa que cabe a nós. Precisamos entender a nossa missão para que a gente possa colocar em prática. Depende de nós, não depende do Cristo. Depende somente da gente. Fazer a nossa parte. Pode falar, Neilson. Gustavo, obrigado aí, parabéns. Eu sou seu fã, cada vez fico mais fã. Acompanho seu trabalho desde o início. Excelente o que você falou, mas eu queria colocar uma coisa aqui para os colegas, que é o seguinte: a gente também não é espírita à toa. Porque qual é o país no mundo que tem mais espírita? Qual é o país no mundo que tem mais acesso a um livro igual esse? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Qual é o país que tem a maior capacidade de fraternidade, de companheirismo? Nós, brasileiros, somos assim. Eu posso dizer isso para vocês, que eu já viajei muito e a gente vê que o brasileiro é diferenciado nesse sentido. Mas nós somos realmente pátria, coração do mundo. Tá? E quando o Gustavo falou, eu vou reencarnar em outro lugar, não necessariamente vai ser como espírita, mas eu vou ter a noção da vida que continua, que foi uma das coisas que nós perdemos muito no mundo ocidental. O mundo oriental ainda guarda isso do reencarnacionismo. O mundo ocidental perdeu um pouco, teve iluminismo que matou Deus e depois vem ressurgindo, enfim. A gente vai ser espalhado por aí, mas no nosso véu, que vai ser tampado, mas com as noções morais, como diz o Gustavo, de colocar a questão do evangelho, né? E não necessariamente como espírita, mas como espíritas encarnados no Brasil, que é o coração, nós estamos fazendo aqui aquela troca chamada hematose, falar um pouquinho de anatomia. Nós estamos nesse momento fazendo isso, que o Gustavo acabou de falar. Vamos treinar, vamos estudar, vamos aproveitar ao máximo, ou seja, vamos encher o lado do coração todo, né, de nutrientes do evangelho, para na próxima reencarnação a gente espalhar pelo mundo. E isso não precisa ser necessariamente nessa visão cristã, nem espírita, porque tem muita gente de outras religiões, como budistas, e eles praticam mais o evangelho de Jesus do que muito cristão. Inclusive, Gandhi tem uma frase famosa que diz o seguinte: quando não houver nenhuma referência religiosa no mundo, basta pegar as bem-aventuranças do Cristo. Então, todos os prepostos do Cristo, todos os espíritos missionários, como disse aí o Gustavo que vem, a mensagem é do evangelho, que é o amor, que Jesus não vem ensinar nenhuma religião, né? Mas ele deixou um caminho, ele disse, ó, eu sou o caminho. Tanto que a religião, o cristianismo, quando começou, ele era chamado de caminho, né? Mas Jerusalém, depois é que mudou, houve a sugestão, se não me engano, de Lucas, para mudar para cristianismo quem seguia Jesus. Então é isso, gente. Na última vez que eu participei desse culto no lar, eu falei um pouco sobre isso. Porque a gente tem que se ligar na missão. Eu gostei demais do tema que você trouxe. Qual é a nossa missão? E você tocou no assunto legal. Foi lá em Mateus, mostrou os 7 sinais que Jesus disse. Para quem quiser mais, A Caminho da Luz também ajuda, junto com a Gênesis e o capítulo 18, né, da Gênesis, junto com A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para quem quiser aprofundar nisso aí. Falei demais, agora é com vocês. Eu vou pegar só um gancho aqui, sem querer me estender, quando o Neilson fala que a gente talvez nem vai ser espírita. Correto. Eu vou acrescentar mais o seu pensamento, colega. Talvez a gente não vai ser nem cristão. A gente não vai ser nem da área de religião. E eu vou te dizer por quê. Eu posso, na outra encarnação, ser um médico. Mas eu vou ser um médico espiritualizado. Que vou trazer os conhecimentos do evangelho para a medicina. Eu posso ser um artista.
mas eu vou ser um artista espiritualizado. Um artista que vai fazer uma música, uma arte de elevação. Não essa que a gente ouve aí, que é dança para cá, dança para lá, baixa, rebola. Nada disso. Então eu vou ser um artista, não vou ser da religião, mas eu vou encarnar como um artista, mas vou ser um artista espiritualizado. Então não tem nada a ver com religião. Tem a ver com sentimento interno, com valores. Tá? Porque a gente pode falar do Cristo sem falar do Cristo. Toda vez que eu falo de respeito, estou falando do Cristo. Toda vez que eu falo de amor, estou falando do Cristo. Toda vez que eu falo de justiça, estou falando do Cristo. Né? Existe até uma frase famosa que diz assim, ó, divulgue o evangelho. E se for preciso, fale dele. Gustavo, Sócrates, que é considerado um dos precursores do cristianismo, tem algumas frases célebres, entre elas, dizendo o seguinte: os médicos, eles nunca vão conseguir curar todas as doenças porque eles não aprenderam a tratar a alma. Isso ainda não existia o que a gente chama hoje de cristianismo, mas a gente sabe que Sócrates foi um dos prepostos do Cristo, que trouxe essa mensagem. Todas as palavras, todos os ensinamentos de Sócrates tem como se fosse uma preparação para a chegada do Evangelho de Jesus. E tanto que ele foi, desde aquela época, perseguido, tanto que ele foi condenado a tomar cicuta por causa desse pensamento. Naquela época, existiam, a Grécia, né, vivia um politeísmo. Então, assim, você já falava do Evangelho, por isso que você falou, falar de respeito, falar de amor, falar de espiritualidade, já falava do Evangelho, antes mesmo do Cristo vir aqui, ele mesmo para deixar esse recado. Se quiser, pode ligar o seu microfone, Gustavo. Eu acho que é tudo muito válido que o Gustavo trouxe, o que o Nilson complementou também. A gente seguir o exemplo, fazer a nossa parte, igual no início eu falei, né? Somos todos aí, extensão do próprio de Cristo, né? Então, cristã, então, eu falei, realmente, você é cristão, é o seu papel aqui na terra, o mínimo que a gente pode fazer, pelo menos começar a fazer alguma coisa. Vamos fazer o nosso melhor, né? Tentando começar. Quem não consegue ainda, às vezes eu consigo falar, às vezes eu não consigo começar. Existem outras maneiras, ouça alguém, e o importante é a gente dar o primeiro passo. Eu acho isso muito bacana. Olha, Gustavo, agradeço por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que não foi fácil, né? Oi? Microfonia? Tá, não foi fácil para você na sua agenda. Gente, ó, tem tempo, viu? E ele conseguiu um espacinho na agenda dele. Eu fico muito feliz. Eu acredito que todo mundo aqui também. O que eu recebo de vídeos, de mensagens suas, né? E é muito bacana poder ter você com essa mensagem, trazendo realmente o evangelho, né? Trazendo a Bíblia e também trazendo tudo que você trouxe. Gratidão do fundo do coração aí pelo que você trouxe para a gente, viu? E todo mundo que está participando aí, vamos só ouvir uma musiquinha, gente, né, aliviar um pouco, para a gente trazer um pouco mais de mensagem de Jesus mesmo, trazendo uma mensagem, uma música bonita. Marcos, está aí? Tô aqui, tô ouvindo. Pode tocar para a gente finalizar? Sim. Eu tô aqui para isso, é minha missão. É a sua missão? Dá para espalhar o evangelho através da música também, viu? Ele faz muito. Vamos lá.
Virgem Imaculada, és santa semente do amor. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. Tá sem som, Keila? Ah, tá. Tava sem som, né? Falo que quando a gente canta, a gente traz Jesus, traz Deus para nossa vida 2 vezes. Keila, muito eu não sei se vocês sabem, mas o Gustavo também é músico e regente de coral lá em Rio Preto. Ó, o Rodrigo contando aí o ouro, hein, Gustavo? Não tava sabendo disso, não, Rodrigo. Maria. Tava tocando junto com ele aqui. Escondendo ouro, né, Gustavo? Não escondo, não. Eu toco violão nas palestras, nos meus stories aí, eu gosto. O Léo é que falou que queria participar, mas ele tinha show também. Ó, o Léo, gente, ele ia participar, humorista, muito bacana. Eu até tive o prazer de ir no show dele, bacana demais. Um beijo pro Rodrigo, viu, Rodrigão? Beijo. Rodrigo, Gustavo, grande abraço para você, saudade, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo. Obrigado. ó, trouxe o Rodrigo no culto. Bom, que bom, gente. Agradeço a presença de todos. Vamos finalizar com a prece. Ou você quer cantar escondendo o outro? Não. Quer não, né? Não. Então vamos lá, Claudinha, tá aí? Sim, estou aqui encantada. Encantada o culto de hoje, com a música, tudo belo, tudo perfeito, comentário, meu Deus, é de Deus. Eu emocionei com essa música, fiquei emocionada. Eu também tenho. Tem uma outra escondendo ouro aí, tá? Que é a Letícia, mas ela tem a nenenzinha dela que não deixa ela cantar. Nossa, eu preciso de ver ela cantando, gente. Emociona que não tem como não emocionar. Então vamos encerrar o nosso culto. Sim. A Claudinha vai fazer a prece para a gente. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com Deus. E assim, Senhor, agradecidos com os nossos corações fortalecidos no teu amor, na tua bondade, ternura. Agradecemos a ti, agradecemos Maria de Nazaré, nossa mãe por excelência, por tudo que nos tem feito, pelos ensinos, agradecemos pelo Gustavo, agradecemos por essa música abençoada, que Jesus
de amor e bondade possa estar no coração de cada um de nossos irmãos que aqui participaram do culto do Evangelho no Lar. Te pedimos também, Senhor, para os nossos lares, para os nossos familiares. Pedimos por aqueles que estão nas ruas, nos orfanatos, nas cadeias, nos hospitais. Pedimos, Senhor, pelo nosso país. Pedimos pelo nosso mundo. Que a tua bondade e misericórdia se estenda sobre o coração de cada um, Pai, para que possamos encontrar a paz, principalmente a paz interior. Que o teu amor, que a tua bondade, que a tua ternura possa estar onde quer que encontre uma pessoa necessitada, de acordo ao merecimento de cada um. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de participar desse culto no lar. Obrigado. E te pedimos que abençoe a cada um de nossos irmãos, cada um dos participantes. Abençoe o Gustavo, que ele continue sempre levando a mensagem de amor, de bondade, de ensinamento. Abençoe o nosso querido amigo que canta essas músicas maravilhosas. E agradecemos a tudo, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada, Keila. Que Deus abençoe Obrigada. vocês. Amém. Gustavo, muito obrigada mais uma vez a todos que puderam participar, viu? Você é bem-vindo aí novamente, Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite a todos.